Um outro princípio importante no nosso processo penal é o princípio do contraditório. O princípio do contraditório está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55, nos seguintes termos: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, essa é a parte que nos interessa particularmente no processo penal. Aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Nós vamos falar sobre a ampla defesa um pouquinho mais à frente, mas vamos focar aqui no contraditório. O princípio do contraditório, o que ele procura fazer? Ele procura assegurar a igualdade entre as partes, né? Por isso, alguns autores o definem como paridade de armas, né? Significando que acusação e defesa, estamos falando de processo penal, né? Modelo acusatório, então, a parte autora, a acusação, né? E a parte ré, a defesa. Elas terão o que se costuma chamar de ciência bilateral dos atos processuais. Todo ato processual é preciso dar ciência a ambas as partes, né? Por exemplo, se o juiz marca uma audiência naquele processo, ele tem que notificar tanto a acusação quanto a defesa. A partir dessa ciência bilateral, ambas as partes terão igualdade de oportunidades de reação, que é um outro conceito importante no estudo do princípio do contraditório. Se a acusação tem oportunidade para apresentar determinado tipo de prova, a defesa tem que ter conhecimento dessa prova apresentada pela acusação, pela promotoria, né, para ter oportunidade de reagir, para apresentar a chamada contraprova. Se a acusação tem oportunidade, se o promotor tem oportunidade para apresentar argumentos, né, ao julgador, a defesa tem que ter conhecimento desses argumentos para ter oportunidade de reagir, de apresentar contra-argumentos, né? Aliás, muita gente define o princípio do contraditório dessa maneira: igualdade de oportunidades para argumentar e contra-argumentar, para produzir prova e contra-prova, né? É importante destacar que a igualdade é de oportunidades e não necessariamente de utilização dessas oportunidades. Vamos dar um exemplo aqui. O nosso Código de Processo Penal diz que nos processos que seguem o que a gente chama de rito comum ordinário, o promotor tem a possibilidade de trazer até 8 testemunhas de acusação, obviamente, né? São testemunhas do promotor, são testemunhas de acusação. Então, mesmo que a lei não dissesse, não seria nem necessário a lei dizer isso, a defesa tem que ter essa mesma oportunidade. Uma lei que dissesse que o promotor pode trazer até 8 testemunhas e o advogado de defesa só pode trazer até 5 testemunhas, essa lei seria inconstitucional. Por quê? Porque violaria o princípio do contraditório. Então, se uma das partes tem direito de trazer até 8 testemunhas, a outra parte tem que ter direito de trazer até 8 testemunhas também. Isso significa que as duas partes vão trazer 8 testemunhas? Não, aí não. Aí eu já não sei. É possível que o promotor traga 8 testemunhas de acusação e o advogado diga: eu vou trazer 4 testemunhas de defesa. Que na minha estratégia aqui de defesa é mais do que suficiente. Tá bom, não precisa trazer mais do que isso. Bom, o senhor sabe, né, doutor, que se o senhor quiser, o senhor pode trazer até 8. Sim, eu sei. Mas eu não vou usar essa oportunidade como o promotor usou. O promotor usou o número máximo. Podia trazer 8, trouxe 8. Eu sei que eu também posso trazer 8, mas eu vou trazer 4. Né? Não interessa, para mim não faz sentido. Né? No julgamento pelo júri, né, a lei diz que o promotor pode, para tentar convencer os jurados a condenarem o réu, ele pode falar até 1h30. Né? Durante muitos anos foi até 2 horas, mas em 2008 tivemos uma mudança na legislação e caiu para 1h30.
Né? É claro que, se o promotor tem direito de falar por 90 minutos, o advogado tem que ter esse mesmo direito. Ele pode falar até, o advogado de defesa, né? Ele pode falar até 90 minutos para convencer os jurados, ou tentar convencer os jurados, do contrário daquilo que o promotor quer, né? Ele vai tentar convencer os jurados a absolverem o cliente dele. Ele pode falar até 90 minutos? Sim. Ele tem que falar 90 minutos? Não. Como o promotor também não tem que usar o tempo integral. Se o advogado achar que para fazer uma boa defesa do réu basta falar 1 hora, ele fala 1 hora. Ah, mas o promotor falou 1h30. O contraditório, repito, não é a igualdade, o contraditório é a igualdade de oportunidades e não necessariamente a igualdade na utilização dessas oportunidades. As oportunidades têm que ser iguais. Se uma das partes pode trazer até X testemunhas, a outra também tem que ter essa possibilidade. Se uma das partes pode falar durante 1h30 diante dos jurados, a outra tem que ter a possibilidade de falar pelo mesmo período. Se vai efetivamente usar todo esse tempo, é uma questão, né, que cada profissional vai decidir. No mesmo dispositivo em que a Constituição prevê o princípio do contraditório, ela também trata do princípio da ampla defesa. De novo, artigo 5º, inciso 55, aos litigantes e processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa. Ampla defesa com os meios e recursos inerentes à ampla defesa. No contraditório, nós vimos uma situação de igualdade entre as partes. Aqui a coisa é um pouco diferente quando a gente trata da ampla defesa. A garantia constitucional da ampla defesa abrange 2 aspectos de grande importância. Um deles nós chamamos de autodefesa e o outro nós chamamos de defesa técnica. Vamos começar pela autodefesa. A autodefesa é aquela exercida pessoalmente pelo próprio acusado. Muita gente não tem conhecimento disso, então é importante a gente explicar isso com cuidado. A defesa técnica é exercida por um profissional habilitado, com capacidade postulatória. O que é profissional habilitado com capacidade postulatória? É o advogado ou o defensor público. Um profissional comprometido com a função de defender o acusado. Mas nós temos também, como eu mencionei, a autodefesa. A autodefesa abrange, por exemplo, o direito do réu de estar presente nas audiências. Vejam que quando o juiz marca uma audiência no processo, uma audiência de instrução, uma audiência onde testemunhas vão prestar depoimento, uma audiência de instrução e julgamento, né, onde a prova vai ser produzida e em seguida, né, o réu vai ser julgado, né, o nosso ordenamento jurídico admite isso de forma cada vez mais frequente, né, na própria audiência o juiz dê a sentença julgando o réu. O juiz vai intimar para essa audiência o promotor, né? Evidentemente, pela acusação, e pela defesa ele não vai intimar apenas o advogado ou o defensor público, ele vai intimar o próprio réu. Mas por que o próprio réu compareceria à audiência? Né? O réu pode, ali na presença do juiz, se dirigir a uma testemunha e fazer perguntas? Não, não pode. Essas perguntas vão ser feitas através de um advogado. O réu pode se dirigir diretamente ao juiz e fazer algum pedido, algum requerimento, alguma solicitação? Não, não pode. Qualquer requerimento que interesse ao réu deve ser feito ao juiz, na audiência, por seu advogado. Então, por que a necessidade de presença do réu na audiência? Que, inclusive, eu lembro a vocês que quando o réu está preso preventivamente, essa necessidade de presença do réu no fórum para a audiência gera dá um certo trabalho, né? Porque o sistema penitenciário, né, o Estado, tem que transportar
o réu, né, da prisão, da cadeia onde ele se encontra. Ele não está numa penitenciária porque ele não está cumprindo pena, né? Ele está preso preventivamente enquanto aguarda o julgamento. Então, ele está numa cadeia pública, está numa casa de detenção. Mas não importa, né? Ele tem que ser transportado. Às vezes o sujeito é perigoso, precisa de escolta, né? Tem ameaça aí de colegas da facção criminosa de resgatarem o réu nesse transporte. Então, é uma coisa, muitas vezes, complicada, dispendiosa, né? Não dava para deixar o sujeito na cadeia enquanto o advogado dele fazia a audiência. Não, não. Por quê? Porque ele tem direito à autodefesa. E essa autodefesa inclui ele estar presente na audiência, né? Ouvindo o depoimento, por exemplo, das testemunhas de acusação, e enquanto ele ouve esse depoimento, ouve alguma coisa que é do conhecimento pessoal dele, talvez não seja do advogado dele. E ele, então, se aproxima do advogado, fala baixinho ao ouvido do advogado: doutor, o que esse sujeito está dizendo de mim é mentira. Pergunta para ele, quando for a vez do senhor perguntar, né, se ele já não foi processado por mim por crime de calúnia. Né? E pergunta para ele se ele não foi condenado nesse processo de calúnia, porque mentiu a meu respeito. Pergunta isso, porque o juiz vai perceber que ele não gosta de mim, que ele mente para me incriminar. Aí o advogado diz: ah, tá muito bem, né? Sua sugestão é muito boa, eu vou fazer essa pergunta, né? Que talvez ele, advogado, não tivesse, né, pensado em fazer, porque não sabia dessa circunstância de que aquela testemunha tem uma inimizade antiga com o cliente dele, já tendo até sido processada por calúnia. Então, essa presença do réu, né, faz parte do direito à autodefesa. Ele pode trocar ideias com o advogado dele e ajudar o advogado, né, a exercer a defesa técnica. Né? Agora, é claro que o direito mais importante, mais conhecido, quando a gente fala sobre direito à autodefesa, né, a expressão, o exemplo mais importante desse direito à autodefesa é o interrogatório do réu. O interrogatório hoje é visto como um instrumento de defesa. É a oportunidade que o réu tem de se fazer ouvir pelo julgador, apresentando a sua versão sobre os fatos dos quais é acusado. Durante muito tempo, o interrogatório foi visto muito mais como um meio de prova do que como um meio de defesa. Hoje não há dúvida. Ele é, acima de tudo, um meio de defesa, é um meio de autodefesa. E por que a gente pode afirmar isso sem qualquer dúvida? Porque no momento do interrogatório, a Constituição faculta ao réu olhar para o juiz e dizer: Excelência, sinto muito, não vou responder a coisa alguma. Né? Eu vou exercer o meu direito de permanecer calado. Então, é uma opção do réu. O juiz vai no interrogatório. Como é que se faz um interrogatório? O juiz lê para o réu a denúncia assinada pelo promotor. Senhor fulano, o senhor está aqui porque o doutor promotor aqui está acusando o senhor do seguinte: eu vou ler para o senhor: no dia tal, às tantas horas, o senhor teria subtraído o automóvel da dona Maria, o senhor teria apontado uma arma para ela, teria dito isso é um assalto, né, e teria levado o carro da dona Maria. Então, essa é a acusação e o senhor hoje tem a oportunidade de dar a sua versão, mas eu já vou advertindo o senhor não é obrigado. Né? O senhor tem a oportunidade, a faculdade. Se o senhor não quiser responder a absolutamente nada, né, o senhor diz: eu vou permanecer calado. Tá? Se o senhor quiser responder a algumas perguntas e mais na frente vierem outras e essas outras, não quer responder essas outras, o senhor diz: não, essa eu não vou responder. Porque no Brasil o direito de permanecer calado, ele pode também ser exercido dessa maneira. Em outros países não. Né? Ou o sujeito fica calado, ou se ele aceita responder, ele tem que responder tudo e tem que dizer a verdade, no caso do réu. Né? No Brasil não. Né? O réu não tem nenhum compromisso de dizer a verdade e não tem nenhum compromisso de responder a qualquer pergunta. Né? Ele pode optar por responder a primeira pergunta que o juiz faz, a segunda, não, essa eu não vou responder, a terceira ele responde, a subsequente ele diz: aqui também eu prefiro ficar calado. Né? Então, essa é a mais importante manifestação da autodefesa. Vejam aqui que o direito do réu de permanecer calado está consagrado no artigo 5º
da Constituição, inciso 63, que é um dos exemplos mais claros, tá, daquelas situações em que a gente comenta que o legislador disse menos do que queria dizer, né? Porque ele diz, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Na verdade, não importa se o réu está preso ou está solto. Tá? O direito de permanecer calado, ele se aplica a qualquer réu, esteja ele preso ou esteja ele respondendo ao processo em liberdade. Tá? E ele vai até além da figura do réu, porque réu, tecnicamente, a gente fala em réu quando já existe processo instaurado, mesmo antes. Na fase de inquérito, quando o sujeito é apenas investigado, ele já tem o direito de não responder a perguntas que possam eventualmente servir para incriminar. A autodefesa também se manifesta na possibilidade do próprio réu, pessoalmente, e não necessariamente através de seu advogado, interpor recurso, impetrar habeas corpus, propor revisão criminal. Habeas corpus e revisão criminal às vezes são tratados como recursos, né? São parecidos, mas tecnicamente não são recursos. Vejam, isso não existe no Código de Processo Civil, né? Qualquer recurso, qualquer medida que o sujeito queira tomar, né, ele vai fazê-lo através do advogado, né? Um réu no processo civil não pode assinar ele mesmo uma petição interpondo um recurso, né? No processo penal, muita gente não sabe disso, mas no processo penal isso é possível. Veja o artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, né, promotor, ou pelo querelante, ação penal privada, ou pelo réu, seu procurador, ou seu defensor. Né? Como a lei não contém palavras inúteis, se você tem um artigo dizendo que o recurso poderá ser interposto pelo réu ou seu defensor, então o réu pode interpor o recurso sem ser através do seu defensor. Ele próprio assina uma petição, coisa muito simples, né? Dizendo, tomei ciência da sentença que me condenou. Às vezes já tem até formulário pronto, algumas varas criminais usam, né? O oficial de justiça vai intimar o réu da sentença. O senhor foi condenado, leia aqui, né? Ah, tá bom. Olha, aqui tem um formulário. O senhor quer recorrer? Né? Foi condenado a 15 anos de prisão, né? Uma cadeia boa aí. Né? O senhor quer? Ah, eu quero. Como é que eu faço? Assina aqui. Né? Assim, tomei ciência, quero recorrer. Bota aqui a assinatura. Né? Já está interposto o recurso. O recurso tem sempre o problema de prazo, né? Se você perder o prazo, você não pode recorrer. Né? Porque já está resolvido. Já tomou ciência. Mas e as razões, a argumentação? Não, isso vai ficar por conta do advogado, num outro momento. Né? Mas o recurso já está interposto. Né? O réu já interpôs o recurso. Né? Como diz o leigo, o réu já entrou com o recurso. Ele próprio. Né? Depois a gente chama o advogado dele para apresentar ali as razões, né? Jurisprudência, doutrina, analisar as provas, uma coisa mais longa aí, uma peça processual aí de várias folhas, né? Mas ali, ó, já o próprio réu, no exercício da autodefesa, isso, não se vê isso, né, fora do processo penal. Exatamente porque no processo penal, né, a garantia da defesa é ampla, né? Ela vai até além daquela regra constitucional que diz que o advogado é indispensável. Né? Claro, o advogado é indispensável, o defensor público é indispensável, mas você aqui permite, né, que o réu dispense o seu advogado para interpor um recurso contra uma sentença que o condenou a uma pena de prisão, né? Porque a liberdade é mais importante. A liberdade é o valor maior que se procura preservar aqui. A revisão criminal também. A revisão criminal, vocês devem lembrar, é aquela ação penal que busca desconstituir uma condenação que já transitou em julgado, não admite mais recurso. O sujeito já está cumprindo pena, já está dentro da penitenciária. E aí o que acontece? Ele está dentro, imagina, ele está dentro da penitenciária, cumprindo pena porque matou, né, o Tício. Né? Novamente, o nosso amigo Caio está lá cumprindo pena porque matou o Tício. E aí quem é que aparece? O Tício. Vivinho da Silva. Imaginem. Né? Ah, e o recurso? Não tem mais recurso. Transitou em julgado. Você vai deixar o sujeito preso? Né? Por um homicídio que não aconteceu? Não. Então, diante de uma prova nova da inocência do réu,
a lei admite a revisão da condenação. E quem é que pode pedir isso? Sim, normalmente é um advogado, ele vai fazer a argumentação técnica e tal, mas a lei permite que o próprio réu possa rever ou possa pedir a revisão dessa condenação, a chamada revisão criminal. Está previsto lá no artigo 623, a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou, o que é mais comum, por procurador legalmente habilitado. O outro exemplo importante é o habeas corpus. O sujeito está preso ilegalmente, ou pelo menos ele afirma que está preso ilegalmente, e aí o habeas corpus, que não é um recurso, quase todo mundo pensa que é recurso, né? Mas é uma ação autônoma, né? Em que se pretende que o sujeito que está preso ilegalmente seja colocado em liberdade. Quem é que pode impetrar um habeas corpus, né? Novamente, como o leigo gosta de dizer, né? Entrar com habeas corpus. O leigo gosta de entrar com tudo, né? O verbo é sempre entrar. Entrou com a ação, entrou com recurso, entrou com a apelação. O professor grande, mestre Barbosa Moreira, dizia que para o leigo a justiça é como uma grande porta e que a gente vai entrando, né? Entra com a ação, entra com o recurso, entra com habeas corpus, né? Claro que nós, profissionais da área, devemos usar uma linguagem um pouco mais técnica, né? Então, impetrar habeas corpus. Quem pode impetrar habeas corpus em favor de alguém que está preso ilegalmente, ou que em tese está preso ilegalmente? Qualquer pessoa, inclusive o próprio preso. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, né? Na justiça a gente escuta aquelas histórias, algumas verdadeiras, outras talvez não, algumas mais folclóricas, né? Do preso que impetra um habeas corpus num guardanapo de papel, né? E joga lá do alto pelas grades da cela e alguém encontra, leva aquilo à justiça e aí, tá? Eventualmente pode funcionar e ele pode ser receber a seu favor a ordem, né, de habeas corpus para ser solto, né? Eu estou aqui há 20 anos, minha pena era de 15, né? Joga lá. Não tem advogado assinando aquilo, mas isso não impede, né, que esse habeas corpus seja conhecido e, eventualmente, até, se o fato é assim mesmo, o réu seja colocado em liberdade. Isso tudo é a autodefesa. Mas a ampla defesa, repito, abrange também a defesa técnica, que é aquela exercida pelo advogado contratado, constituído pelo réu, ou por defensor público, quando o réu não constituir advogado. Tem uma diferença no Brasil, tem uma diferença importante que a gente deve destacar entre a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa, nós já vimos, ela é disponível. Por exemplo, o réu pode abrir mão no interrogatório diante do juiz, do direito de apresentar a sua versão para os fatos. O senhor quer dizer para a gente se isso é verdade ou é mentira, se o promotor está acusando o senhor, quer dizer como é que foi, como é que não foi? Ele diz, não quero não. Não quero dizer nada, quero ficar calado. Pode fazer isso? Pode. Ele pode dispor desse meio importante de autodefesa que é o interrogatório, optando por permanecer calado. A defesa técnica no Brasil, porém, é indisponível. Eu digo no Brasil porque em outros países o réu pode abrir mão do direito de ter um advogado. No Brasil, não pode. O acusado terá que ser necessariamente defendido por um profissional. Imaginem, por exemplo, um réu riquíssimo. O sujeito dispõe de muito dinheiro, muitos recursos financeiros, poderia contratar o melhor advogado. E ele diz para o juiz, não tenho advogado. Não tem, o senhor naturalmente vai contratar, não pretendo contratar advogado nenhum. Não quero. O senhor não vai contratar ninguém? Não. O juiz vira para o secretário dele e diz assim, por favor, vai ali no gabinete do defensor público, chama o defensor público aqui, ele vai atuar aqui. O defensor público vai atuar? Sim. Mas o réu é milionário. Não importa. Se ele não constitui advogado, porque não pode, ou porque não quer, uma coisa é certa, ele precisa ser defendido por um profissional. Essa defesa técnica, o réu não pode dispor dela. A ausência de defesa técnica leva à nulidade do processo. O juiz não vai permitir
Evidentemente que essa situação aconteça, né? Iniciar um processo já sabendo que o destino dele é ser anulado. Então chama o defensor público que vai atuar aqui na defesa do senhor fulano de tal, que é o dono aí de um conglomerado de empresas, é um milionário, mas acaba de me dizer que não vai contratar advogado. Então, a ampla defesa, a garantia da ampla defesa, nesse aspecto da defesa técnica, é tão importante que nem o próprio réu pode abrir mão dela.